Oi, nono ano! Vamos dar continuidade nesta videoaula aos estudos referentes ao conteúdo do capítulo 4, que fala sobre movimentos sociais. Na última videoaula explicativa, nós falamos sobre os negros no período pós-abolição. Na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre as lutas dos indígenas e das mulheres. Acompanhem comigo. Quando a República Brasileira foi proclamada, houve uma mudança muito importante na maneira como a questão indígena era abordada aqui no Brasil. A visão que se tinha de que os índios eram bons selvagens foi deixada de lado. A República passou a olhar para outras figuras, como Tiradentes, por exemplo, que anos antes tinha lutado contra a monarquia e queria estabelecer uma república no Brasil. Então, nesse momento de proclamação da República, Tiradentes foi visto como um herói. Os bandeirantes também foram vistos como heróis, figuras que tinham contribuído para a expansão e formação territorial do Brasil. Não se deu importância ao fato de que os bandeirantes também caçavam índios. O fato de colocá-los como heróis era algo mais importante do que o que eles tinham feito contrário aos indígenas. Costumes, hábitos indígenas também foram esquecidos. A língua tupi, que era uma língua usada de maneira geral aqui no nosso território brasileiro, ela foi praticamente esquecida. Passou-se a ter uma ideia de guerra justa. Guerra justa servia como uma desculpa para a escravização dos indígenas. No campo da economia, terras indígenas eram invadidas para plantio de café. E como essa questão econômica era muito importante, isso era como não era visto. É como se nada errado estivesse sendo feito. Então era uma situação muito complicada. Os indígenas ficaram mais oprimidos ainda depois que a proclamação da República aconteceu. Haviam grupos, pensadores, que pensavam a questão indígena, que davam importância a isso? Sim, tinha. No século XX, essa questão passou a ser vista por essas pessoas, por esses pensadores, como um problema nacional e que precisava ser resolvido, precisava de uma solução. Então, em 1910, o governo criou o SPI, que significa Serviço de Proteção aos Índios. Esse órgão do governo tinha a função de prestar assistência aos indígenas. Então, era a primeira vez, depois que a República foi proclamada, lá em 1889, que se pensava na questão indígena. Coloquei um tópicozinho aí falando sobre o Marechal Rondon, Cândido Rondon. Ele foi convidado para dirigir esse SPI. A principal meta do SPI era a integração total do indígena à nação brasileira. E o Marechal Cândido Rondon tinha alguns passos para que isso acontecesse. Quais passos eram esses? Atração, pacificação e civilização. Esse tipo de visão do Marechal Cândido Rondon esteve presente no Código Civil de 1916, que colocava o indígena como um ser incapaz. Isso virou lei lá no ano de 1928, na Lei 5.484, que colocava os indígenas sob a tutela do Estado. Os indígenas nessa lei foram classificados como nômades, aldeados, incorporados aos centros agrícolas e reunidos em povoações indígenas. Então, o fato de vê-los como nômades e aldeados era colocá-los também como incapazes de responder por seus atos. Então, eles precisavam de um tutor, que no caso era o SPI. Então, qualquer infração, qualquer crime cometido pelos indígenas, esses indígenas só eram punidos, só eram presos se houvesse uma permissão do SPI. Os inspetores do SPI, eles tinham uma técnica de manter um contato com os indígenas, mas sempre numa atitude defensiva, até que o relacionamento entre os inspetores e os indígenas fosse estabelecido. Isso era uma tática desenvolvida pelo Marechal Cândido Rondon. Depois que esse relacionamento era estabelecido, esses inspetores buscavam os governos estaduais para garantir uma terra protegida para o grupo que eles tinham entrado em contato. O SPI atuou em várias áreas de colonização pelo Brasil afora, como, por exemplo, em São Paulo, no Paraná, no Espírito Santo e no Mato Grosso também. Tem uma fotografia aí, um slide, mostrando para vocês o Marechal Cândido Rondon, quem era esse homem, e o contato amistoso que ele tinha aí com os indígenas. Vamos falar agora sobre a situação dos indígenas na Era Vargas. Entre os anos aí de 1930 e 1940, houve uma onda de nacionalismo aqui no continente americano
que leva a uma revalorização dessa figura do indígena. Isso atinge países como o México e aqui a gente, o próprio Brasil. Esse olhar diferente sobre a população indígena faz com que se coloque na Constituição brasileira uma leis que falem sobre a questão indígena. A primeira lei que vem tratar desse assunto é a Constituição de 1934, onde no artigo 129 diz que será respeitada a posse de terras de silvícolas que nelas se achem permanentemente localizados, sendo-lhes, no entanto, vedado aliená-las. Então, nessa Constituição já traz a questão da proteção da terra onde os indígenas viviam. Isso é repetido nas duas constituições posteriores, a de 1937, quando o Estado Novo é instituído por Getúlio Vargas, e em 1946, quando acaba a Era Vargas e é feita uma nova Constituição. Aparece novamente essas questões de proteção às terras indígenas. Mas nem tudo foram flores, né, nessa tentativa, nessa política indigenista do SPI. Né? Durante as lutas, muitos indígenas, na tentativa de incorporar esses indígenas à nação brasileira, houveram muitas mortes, muitas vidas e terras indígenas foram perdidas. A gente tem números aí que por volta de 1955 a população indígena era de apenas 100 mil a 150 mil pessoas. Muitos povos que o SPI tinha tido contato lá em 1910 tinham reduzido a um número muito pequeno ou até mesmo tinham sido completamente extintos. Então o SPI ele não conseguiu impedir a tomada de terras indígenas, por exemplo, no oeste de São Paulo, no Paraná, em Santa Catarina, no Mato Grosso. Né? Então, o SPI teve conquistas importantes, sim, mas também resultados desastrosos. Vamos falar agora, então, do movimento das mulheres. Quando a República foi proclamada no Brasil, as mulheres também tinham seus desejos, suas aspirações. Então, as mulheres passaram a reivindicar também direitos, como, por exemplo, direitos à educação, né, a autossuficiência econômica, o direito de votar, né, de serem candidatas. Foram várias conquistas que a mulher desejava. Na primeira Constituição pós-República, foi a Constituição de 1891, e essa Constituição não dava às mulheres o direito de votar. Negou às mulheres esse direito ainda à nossa primeira Constituição republicana. A gente vê algumas personalidades importantes, como por exemplo uma advogada de nome Mirtes Campos e uma professora chamada Leolinda Daltro, que elas tentam se alistar para poder votar, mas o pedido delas é negado. E aí, a partir desse momento em que o pedido delas para votar é negado, elas fundam um partido político, que é o Partido Republicano Feminino, fundado em 1910. Esse partido organiza passeatas. A primeira passeata foi em 1917, onde esse partido conseguiu reunir no Rio de Janeiro, no centro do Rio, 84 mulheres. Um fato que surpreendeu, porque havia um receio muito grande, o machismo na época era muito grande. Essa passeata de 1917, ela serviu para poder influenciar um deputado chamado Maurício de Lacerda a apresentar na Câmara um projeto de lei favorável ao voto feminino. Mas esse projeto de lei nem chegou a ser discutido. Tamanho machismo que era vigente na época. As autoridades da época elas se opunham fortemente à luta das mulheres por direitos, enquanto os homens da ciência tentavam, a partir da ciência, comprovar que as mulheres eram pessoas incapazes e de menor inteligência. Então, não tinha lugar para as mulheres em cargos públicos, na vida pública. E a imprensa engrossava ainda mais esse tipo de fala, esse tipo de comportamento antifeminista, ridicularizando, inclusive, as mulheres, a luta das mulheres, através de charges publicadas na imprensa, ilustrações e piadinhas. A imagem que eu coloquei aí é de uma mulher discursando no dia 1º de maio na Praça da Sé, lá em São Paulo, no ano de 1915. Agora eu quero falar com você sobre Berta Lutz. A Berta Lutz lutou muito pelo voto feminino. Ela chega aqui no Brasil, da Europa, no ano de 1918 e ela vem disposta a lutar pela emancipação da mulher aqui no Brasil. Tem um texto na página 90 do livro de vocês
que vai trazer informações muito interessantes. É importante que vocês façam a leitura do mesmo na íntegra, para poder conhecer o que fala aí. Mas quando ela chega no Brasil, ela e as companheiras dela passam a organizar associações, fazer pronunciamentos públicos, enviar cartas para que sejam publicadas em jornais, conceder entrevistas para esses jornais. Teve uma carta muito importante da Berta, que ela enviou à Revista da Semana, onde ela convocava as mulheres a lutarem pela sua emancipação. Então, a luta da Bertz aqui no Brasil foi muito grande e contribuiu bastante para a ascensão feminista. Mas a gente só foi ter alguma lei favorável para as mulheres em 1932, quando finalmente um novo código eleitoral é estabelecido aqui no Brasil e concede o voto feminino. Com isso, o Brasil se torna o segundo país da América Latina a dar às mulheres o direito de voto. O primeiro foi o Equador. Isso vai parar na Constituição só em 1934, né? As mulheres, através do artigo 108, têm essa garantia ao voto definida na Constituição brasileira. Nesse momento, as mulheres passam também a ficarem mais corajosas, a debater, a denunciar a questão de que o homem as tratava de maneira inferior, que as achava intelectualmente, naturalmente inferior ao homem. Eu coloquei fotografia de duas mulheres, a Beth Friedan e a Simone de Beauvoir, também não sei a pronúncia correta do sobrenome dela, foram mulheres que inspiraram muito o movimento feminista aqui no Brasil. A Simone, inclusive, ela foi autora de vários livros, que eram livros muito lidos pelas mulheres na época. E ela dizia que a mulher ela não nasce obediente, passiva, dependente. O que faz a mulher ser assim, se sentir assim, é a educação machista que ela recebe, que a faz aceitar a dominação masculina. Então, daí vem a necessidade de se libertar dessa educação repressora e buscar a autorrealização. A moda dos anos 1960 também ajudou a construção dessa nova mulher, uma mulher menos tímida, mais confiante, como, por exemplo, o uso da calça estilo Saint-Tropez, que era um estilo de calça que trazia o umbigo de fora. A mini saia também, né? Esse tipo de saia mais curta. A década de 60 também traz mulheres que se engajam na luta política. Em vários lugares do mundo foram surgindo organizações femininas que produziam debates, cursos, publicações, levavam milhares de mulheres às ruas para manifestar, para exigir salários, direitos iguais aos do homem, pedindo que o divórcio fosse aprovado, que houvesse um certo número de vagas no funcionalismo público e nas universidades para mulheres. Né? Nas últimas décadas, a gente vê que as mulheres, não falando agora só de Brasil, mas de mundo, né? Esse contexto da luta política desde a década de 60, fala sobre a luta das mulheres no mundo. E as mulheres vêm conquistando, né, um espaço considerável em várias áreas, né, na vida social, no mundo do trabalho, mas infelizmente a gente sabe que o machismo continua existindo, é facilmente detectado, perceptível, né? Principalmente quando a gente observa alguns comportamentos dos homens. Né? No livro de vocês cita, lá na página 92, um exemplo do comportamento dos homens no trânsito, por exemplo. Então, pessoal do 9º ano, finalizo assim esse conteúdo, o conteúdo do capítulo 4, que foi dividido em duas videoaulas, mas gostaria que vocês fizessem a leitura mais uma vez do capítulo, já pedi para ler, mas é interessante agora, depois de ouvir, né, essa videoaula, que vocês façam a leitura novamente. Então, por favor, façam a leitura das páginas 84 a 92, que é sobre o assunto tratado na videoaula de hoje. Então, obrigada, um abraço e até a próxima videoaula.